O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 13 de abril de 2023. Eu sou o Caio Belandi, direto do Saúl Studio, e este é o Lado B do Rio 270, chegando no seu feed. Time completo, novamente, pra gente falar aí dos 100 primeiros dias do governo Lula 3, né? Ao meu lado, na verdade, na minha frente, é Fagner Torres e Daniel Soares, e online está a Luara Ramos. Eu começo com a Lu de volta aí ao Lado B. Boa noite pra nossa companheira tetracampeã mineira, o Galo Doido. Luara, bem-vinda de volta, boa noite. Olá, oi. Deixa eu cumprimentar primeiro o outro campeão estadual dessa mesa, o La Fagner. E para quem não foi campeão, tem outros troféus, outros vice. Então, olá, Caio e Daniel. Quero agradecer aí, Caio, você pelo abração e pelos votos de melhoras, né, na edição anterior do Lado B, que eu não pude participar. E agradecer também a professora Catarina, que mandou um abraço e fez questão de acertar meu nome. Mandou muito bem também, apontando para a nossa audiência os principais problemas, né, de toda a discussão do novo ensino médio. Eu ouvi o programa inteiro, compartilhei com os amigos, companheiros e companheiras, porque ficou muito bom. Muito. E eu queria até ter feito um comentário antes, mas com a correria, feriado, mais um monte de consulta aí, acabou não rolando. Então, tenho certeza que nós vamos tentar fazer isso hoje aqui, porque foram 100 dias de governo, mas muita coisa aconteceu. Então, tem muito assunto, né? Pois é, muito assunto, o programa ficou muito bom, foi muito compartilhado, a gente recebeu aí lá no Spotify essa informação, né, ou seja, o pessoal que ouve e compartilha, seja nas redes, no WhatsApp e tal, o programa com a Catarina, quem não ouviu, poxa, ouça porque tá muito bom, e a gente conseguiu ainda suspender o novo ensino médio, né, logo depois que a gente falou, acho que o Lula ouviu lá do B, a Janja 24 horas depois, né? E o Camilo, e eles suspenderam. Fagner Torres, você que já deu o seu tostão da voz aí, bicampeão carioca, dinizista, Fagner Torres, boa noite. Sempre estive na posição correta com relação à ideologia futebolística do futebol brasileiro. Mas boa noite, bom dia, boa tarde a quem é de ouvir o Lado B. Parabéns, Luara. Parabéns, Caio e Daniel, pelo espírito esportivo. Hoje. E é isso, vamos debater esses 100 dias, tentar debater de uma maneira mais minimamente honesta, diferente de muito programa de televisão e podcast e rádio. Podcast e rádio, enfim, do Brasil. Eu acho que a gente tem, sim, muitas coisas a falar de marcas aí de um governo, desse novo governo, mas de antemão quero deixar ressaltado, obviamente, que, para mim, pessoalmente falando, a principal marca desses 100 dias aí do novo governo Lula, governo Lula 3, é a devolução minimamente da minha saúde mental e o fato de eu não precisar ficar pensando em política 100% do meu tempo, tendo que dividir a política com o trabalho, com o sono, com o lazer e com tudo mais, né? Não preciso mais ver ninguém dando cloroquina para ema, não preciso mais ver roubo de cachorro como pauta presidencial e essas bizarrices que a gente se acostumou nos últimos anos. Então, só de não ter isso, eu diria que já é um marco muito importante do novo governo. Bem, por fim, dou boa noite ao Daniel Soares, que, assim como eu, sabe que o futebol é uma ferramenta da elite para controlar a mente do trabalhador. Boa noite, Daniel. Boa noite, é um clássico instrumento de dominação das massas. Os caras ganhando milhões, eles aí, né? Exatamente, os 22 correndo atrás de uma bola, e eu, por exemplo, só gosto de vôlei feminino. Ganhar Fla-Flu no vôlei feminino tem sido normal. Antes de girar a roleta para falar dos 100 dias de governo Lula 3, né, e agradecer as dezenas de pessoas que estão chegando para apoiar o Lado B, tá, gente? Uma explicação, a gente está bastante longe da meta, né, de financiamento ainda, né? Infelizmente, o Lado B Notícias está suspenso, mas, enfim, também tenho sido aqui bastante realista.
A gente ainda está conversando com parceiros, né? Então a gente espera voltar com o Lado B Notícias tão logo seja possível, tá? Vamos torcer aí para que tudo dê certo. As negociações estão em fases avançadas, as negociações, aí vamos ver se a gente consegue voltar com o Lado B Notícias. Enquanto isso, a gente precisa passar o chapéu e pedir aí seu rico dinheirinho. Então você acessa lá orelo.cc/Lado B do Rio e apoia o Lado B na Orelo. Pode ser tanto no cartão quanto no Pix, tá? E aí, dependendo da faixa, você pode concorrer a sorteios da Camisa Crítica, pode participar do grupo no Telegram, enfim. Se você não pode assumir esse compromisso mensal, você pode fazer doações avulsas no Pix, ladobedorio@yahoo.com. Antes de girar a roleta, vou fazer aqui um breve editorial, tá? O terceiro mandato do presidente Lula completou essa semana 100 dias. E não dá para fazer análises rasas com base em mandatos anteriores ou falsas equivalências. O governo Lula III é uma gestão de reconstrução, uma concertação conflitante de centro-esquerda, quase centro-direita, em torno de uma dita normalidade da democracia burguesa. E só por isso, só por ter vencido Jair Bolsonaro torrando bilhões do país tentando ser reeleito, esses 100 dias de Lula presidente já são para se comemorar. Até aqui, o governo Lula III segue numa toada que parece óbvia. Tenta reconstruir a máquina estatal, apostando em programas anteriores mais bem-sucedidos, enquanto bate cabeça para encontrar um caminho a seguir num governo, lembremos, de coalizão em um regime presidencialista. Antes das nossas análises, né, a gente sempre vai olhar com viés crítico, com viés anticapitalista, com viés anti-imperialista. É necessário alertar os ouvintes que, enfim, o lado B esteve, está e estará ao lado deste governo. O lado B não faz oposição ao governo Lula. E por uma simples razão, ao lado está o fascismo, ao lado mora o fascismo. Literalmente, a outra opção, lá em outubro e novembro, era mais 4 anos de Jair Messias Bolsonaro. E provavelmente em 2026? Pois é. E até que Lula atue direta ou indiretamente para matar 600 mil brasileiros e brasileiras, qualquer coisa que ele fará já terá sido melhor que os últimos anos. Chegou a hora, então, de girar a roleta da pistolagem. Vai, Cezão. Roletão da pistolagem. Bem, feito esse editorial, vamos papear, né? A gente colheu sugestões de ouvintes e apoiadores sobre que temas a gente poderia tratar neste programa. Foram mais de 20 temas levantados, né? Não vai dar para falar de tudo, então o que a gente fez? A gente separou, né, esses tópicos em 4 potes, digamos assim, 4 grupos para jogar aqui. Vou jogar na mesa, a gente pega um e comenta. O primeiro grupo de temas é comunicação. E aí, o que foi levantado pelos ouvintes e apoiadores, né? Teve reunião com o Twitter, que recentemente suscita esse debate de regulação das grandes plataformas de redes sociais, né? Para quem não sabe, o governo se reuniu com o Twitter, que não estava fazendo... Se reuniu com redes sociais com em redes geral, sociais todas, e né? o Twitter, segundo relatos, né, advogado do Twitter falou que exibir foto de autor de massacre de criança Isso. não viola as regras da plataforma. Isso, o Twitter até teria voltado atrás e chegou a E deletar perguntado alguns sobre perfis. isso, o Twitter, pela imprensa, o Twitter respondeu com um emoji de cocô. Que o Elon Musk já tinha dito que ia ser assim, né? O Elon e-mail, Musk. o e-mail do Twitter para a imprensa ia responder automaticamente com emoji de cocô. É a política da empresa. Enfim, legal, um tema interessante pra gente falar, o Twitter, né? Enfim, posicionamento dos principais veículos da mídia hegemônica foi outro tópico levantado, né? A gente tem visto aí que eles cismam em fazer uma falsa equivalência. Eles tratam a política atual como se fazia há 10 anos, né? Estão normalizando o fascismo, estão normalizando o regime que a gente viveu anteriormente, que é um regime de golpe. A Folha fez série sobre o futuro do bolsonarismo, a semana inteira, publicando, entrevistando, dando palavra para essa gente. Os veículos tratando a oposição como se fosse, né, pessoas normais de uma democracia, não é? A oposição hoje no Congresso, a oposição hoje partidária é o fascismo. Enfim, e também o último tópico desse grupo aqui de temas, estratégia da comunicação governamental, né, que o pessoal ainda não está
tá bem pé atrás, que não tá tão clara. Vídeo caso Chay. Não tá tão firme. Hoje mesmo a gente viu isso, né? Que é a nossa primeira-dama falando com o @choquei no Twitter, enfim. O pessoal anda reclamando. E aí, Fagner, essa é sua área, né? Essa aqui é sua área de atuação, é onde você senta o cacete na nossa comunicação aí no Brasil, não só das próprias plataformas. Você tem estado bastante nervoso com as plataformas, a gente tem acompanhado nos grupos do WhatsApp, você falando principalmente do Twitter, né? Que, enfim, tá na hora de regular. Queria que você falasse um pouco sobre esse tema. Já passou da hora de regular, né? Essa é uma discussão que a gente tinha que estar pautando, a gente que eu digo sociedade civil, tinha que estar pautando antes do governo existir, inclusive. Essa era uma pauta que a sociedade civil tem que discutir. Porque, especificamente se tratando do Twitter, hoje em dia, eu tenho uma visão, não sei se ela é hegemônica aqui nessa mesa, mas eu tenho uma visão que, principalmente depois que esse bilionário escroto comprou a empresa, o Twitter nada mais é do que um grande replicador de ideias extremistas. E é um grande fomentador de discurso da extrema-direita. Não à toa, tudo agora, né, é pago, até o selinho azul parece que é pago. A gente vê pessoas, usuários, com número de seguidores ínfimo, mas quando você vai ver lá, estão verificados pela plataforma. Significa que eles estão investindo dinheiro nessa verificação. E aí o fato de aquele velho jargão famoso do siga o dinheiro, né? A gente tem que seguir de onde está vindo o dinheiro para tanta conta verificada com tão pouco usuário seguidor, né? Replicando discurso fomentador de ódio, comentando postagem especificamente da política brasileira, comentando postagem de deputados, senadores golpistas, deputados e senadores que defendem armamento, que não se pronunciam contra essa, vamos colocar dessa forma aqui, moda absurda que o Brasil está importando, né, querendo virar uma espécie de Estados Unidos da segunda divisão com relação à invasão de escola e assassinato de aluno, professor, funcionários de educação, uma coisa que tem virado rotina, né? Então, essa discussão com relação à regulação de rede social, ela tem que existir e deve existir mesmo. A gente tem que quebrar esse medo, esse discurso escroto que muitas vezes é repercutido, inclusive por pares nossos, né, formados, jornalistas, e que de alguma maneira estão colocados aí nos veículos mainstream, que quando fala de regulação de conteúdo, logo apela para o discurso da censura, né? Como se fosse democrático a gente, se tratando dos veículos de comunicação, ter uma concentração tão absurda de poder na mão de algumas poucas famílias, e se tratando de rede social, fosse normal, democrático, a gente lidar com aquilo que o dono daquela empresa, que é responsável pelo funcionamento da rede social, né, é normal a gente ficar à mercê da política que ele acredita, daquilo que ele acredita. Um bilionário, um cara, no caso do Twitter, a família do Elon Musk nada mais é do que uma família escravocrata na África do Sul que vivia, né, da exploração de diamante. É dessa maneira que esse cidadão formou a sua hereditária fortuna, né? Então eu acho que esse debate ele é mais do que urgente, ele é fundamental para a preservação das ditas democracias, né? Até do ponto de vista liberal mesmo, porque o que a gente vê é uma ameaça real, assim, uma ameaça real. A gente já teve a história do Facebook anos atrás, que o Mark Zuckerberg foi, inclusive, convocado a depor, né, no parlamento dos Estados Unidos, como uma grande ferramenta, o Facebook como uma grande ferramenta de fake news e discurso de extrema-direita, discurso de ódio, reprodução de preconceito, racismo, entre outras coisas. A gente tem o Twitter agora na mão dessa figura lamentável, né, que é o Elon Musk, cujo
origem da sua fortuna eu acabei de falar, e que é um cara intimamente ligado a pautas da extrema-direita mundial. Sim, abertamente. Ele esteve, se eu não me engano, já esteve reunido com o governo brasileiro quando o presidente era Jair Bolsonaro. Ele esteve em reunião, né, com o governo brasileiro. Então é um cara intimamente ligado ao que há de pior do ponto de vista humano e político. Humano porque, enfim... Um bilionário. É um bilionário cuja fortuna, como eu já disse, é fruto da escravidão. E é intimamente, ideologicamente ligado à extrema-direita mundial. A essas figuras como Jair Bolsonaro, como Marine Le Pen, como esse que é o ideólogo deles, o Steve Bannon e muitos outros. Eu acho que passou da hora, é urgente que o Brasil, que o mundo de uma maneira geral, mas aqui falando do nosso quintal, o Brasil debata essa questão da regulação do conteúdo das mídias sociais e da comunicação de uma maneira geral. Não dá para dizer que a gente vive numa democracia com a pauta, enfim, sendo determinada por meia dúzia de cabeças milionárias, né, e que elas escolhem aquilo que é notícia, escolhem aquilo que elas devem compartilhar, escolhem aquilo que deve ser fomentado nas redes. Não dá. Eu, particularmente, venho usando cada vez menos o Twitter, e quando estou usando muito mais para falar coisas cínicas do que para falar coisas sérias, porque, inclusive, assim, eu não sei se todos aqui passaram por isso, mas nos últimos meses, desde que Elon Musk enfim, comprou, né, o Twitter, eu já tenho percebido que aquilo que eu escrevo perdeu muito alcance, eu perdi muito seguidor. Eu fiquei um tempão aí sem twittar, uns 2, 3 meses. Quando eu voltei, eu tinha 1.000 seguidores a menos. Então, enfim, se é uma ferramenta que não me serve, eu não tenho por que gastar tempo e investir nela. A gente tem que debater esse tema. Esse tema é muito urgente. Luara, queria te perguntar, trazer para o debate, perguntar do outro lado aí, como é que você está avaliando a estratégia da comunicação do governo, né? A gente chega aí com 100 dias e muita gente... Eu vejo muita gente reclamando que o governo não está conseguindo ainda se comunicar. Eu vou ser bem sincero, eu vivo numa bolha tão grande que eu não consigo nem fazer essa avaliação. Mesmo assim, não consigo dizer. Eu vejo um esforço, sei lá, no Instagram, que é talvez a rede social que eu mais uso, depois do Twitter, e mais popular por isso. Eu vejo o esforço da comunicação do presidente, mas principalmente do PT... E de algumas secretarias e tudo mais, de se comunicar através daquilo ali, mas ao mesmo tempo que eu acho que o mais grave que talvez não esteja acontecendo é o combate do outro lado, né? Ou seja, as fake news da extrema-direita continuam circulando. E enquanto elas continuarem circulando, eu acredito que não vai ter notícia boa que vai conseguir ultrapassar o estrago que uma fake news faz. Não, e a capacidade de gerar pauta negativa sozinho. Exato, né? de capilaridade e tudo mais, né? Até pela forma que as pessoas que votaram no Lula, e inclusive da esquerda mesmo, mas como um todo, têm para se comunicar, porque é um refúgio que a gente usou durante esse tempo todo, por exemplo, entrar numa bolha, né? É um refúgio que a gente fez que eles não fizeram. Eles vivem numa bolha no consumo, mas na hora de compartilhar, na hora de espalhar, eles fazem questão de espalhar para chegar até a gente. Como é que você avalia? Se você vê uma estratégia clara, se você está gostando, se dá para melhorar, como é que você vê a estratégia nesses 100 dias? Então, Caio, eu acho que para começar assim, eu quero dizer uma coisa que acho que vai ser meio que o tom do que eu vou dizer durante todo o programa de hoje, porque é algo que eu tenho pensado bastante, assim. Não dá para a gente, aí eu falo a gente... apoiador, militante e o próprio governo, né? Ou seja, o campo progressista, vou dizer assim, não dá para a gente se comportar como se a eleição tivesse acabado, porque não acabou, e como se a gente não tivesse ganhado a eleição, que eu acho que também esse é um tom que está rolando muito. Então eu vejo assim, um governo, né, que quando ali durante a campanha eleitoral montou lá a sua estrutura de combate e tal, e eu vi até algumas coisas, inclusive nessas bolhas que a gente vê do Instagram, do Twitter, com gente falando e gente se movimentando, se mobilizando para responder, não eram só perfis oficiais, mas eu acho que é um erro usar dessas redes sociais, que inclusive não estão regulamentadas, como a linha de frente da defesa do governo. Não dá para depender de Twitter, da Janja ou de perfil no Instagram, se a gente não tem uma regulamentação clara sobre
como funcionam os algoritmos, como é que essa mensagem chega para as pessoas, a quantas pessoas, que público é esse, porque os números são muito difusos. Então, eu acho que falta, assim, o peso, sentir o peso da caneta na mão, sabe? Colocar lá, eu sei que é uma discussão que gera mesmo polêmica, que a grande mídia não bate desde sempre, chamando como censura, mas não dá para não enfrentar o debate da regulamentação da comunicação. Porque quando o Fagner citou aí, principalmente o Twitter, que foi algo levantado pelos nossos ouvintes, né? E é uma rede social que é muito usada, inclusive, por ouvintes do lado B. A gente tem uma movimentação, um engajamento legal ali no Twitter. E eu também percebi, viu, Fagner, que eu perdi engajamento nos últimos tempos, assim, né? Principalmente depois que o Elon Musk começou a ficar mais atuante ali, mudar várias coisas. Então, a gente não sabe muito para quem chega, mas nós estamos lidando com uma figura que esteve no Brasil e foi apresentado ao André Esteves pelo ex-ministro da Comunicação, Paulo Faria, que é o genro do Silvio Santos. Então, a gente sabe que é com essa gente que ele está fazendo negócio. É um cara que no Twitter, depois do golpe na Bolívia, falou: vamos dar o golpe em quem que a gente quiser, lide com isso. Sabe? É um cara que fala abertamente, né? Que tem exatamente interesse no lítio da Bolívia e que vai atuar, colocar a sua fortuna a favor do que for o interesse dele, do grupo político que ele apoia e que o prestigia também, que o privilegia. Então, é com essa gente que nós estamos lidando. A comunicação é peça fundamental para isso, porque as pessoas precisam ter um canal oficial que não dependa desse espaço que não é regulamentado, para falar, olha, as coisas às claras, isso aqui está acontecendo, vai ser assim, assim, dessa maneira. E não depender do tweet de um ou outro, de uma ou outra figura. Porque senão fica, assim, eu detesto fazer essas equivalências, eu acho que realmente não cabe, mas, pô, as pessoas dependiam do Twitter dos filhos do Bolsonaro para poder se informar sobre o governo brasileiro, sabe? Era esse o nível. A gente não pode fazer parecido, por mais que esse tipo de estratégia ele coloque algumas figuras, né, em evidência e tal. Eu acho que é um erro, porque eu vejo muito, aí vou entrar até em outras coisas também, eu vejo muito parlamentares investindo na comunicação também nessas redes sociais, e aí se acontece um bloqueio, um negócio, faz o quê? A gente vai comemorar quando acontece com a extrema-direita, mas isso pode acontecer com a gente também. Eu acho um erro, inclusive, comemorar o deles. Não que eu queira que essa turma fale, tenha direito a espaço. Eu acho que não tinha nada que estar no debate público. Mas não é esse o lance. É que a gente também fica refém de estruturas que não estão regulamentadas. Não é um controle, não é quando fala não é censura, porque não é um controle, é uma regulamentação. É para todo mundo saber quais são as regras do jogo e como é que nós vamos jogar de acordo com aquilo. Agora, se esses caras não estão dispostos a respeitar as regras, ou então a fazer um acordo de quais são as regras, eles não têm que atuar no debate público. Eles não podem. Ou eles vêm conversar, ou então a gente tem mesmo que aí sim cercear, porque é uma coisa que está saindo completamente do controle. E é de um cinismo absurdo a gente falar que é um debate que populariza, né, que qualquer um pode falar, mas se essa mensagem não chega da mesma forma, se a gente não sabe o alcance dela, se a gente vê, inclusive também, o que está provocando, isso devia ser um alerta muito grande, não só no governo, mas em toda a sociedade. Isso tem que vir para um debate público de verdade. Então, assim, com as pessoas, nas universidades, nas ruas, isso tem que pautar mesmo o debate público em todos os espaços, porque as redes sociais, elas mascararam muito o que é o debate público, né? Sim. A gente tem, por um lado, a grande mídia, né, na mão de pequenas famílias, e isso em todo mundo, né? Por mais que o processo de inserção, né, de construção do debate público seja diferente em vários países, isso é em todo mundo. E agora temos as redes sociais também, a gente não pode deixar de falar, são empresas e elas estão na mão de pessoas, e essas pessoas estão ligadas aos mesmos grupos políticos. Então, o que se forma aí? Essa é a opinião única, sabe? Esse consenso de que só existe uma forma de existir nesse mundo, de que o mundo é para poucos mesmo, e meritocracia, tudo aquilo que a direita gosta de incensar, e aí a gente fica ali falando, né, dando nadar contra a corrente, achando que talvez vai conseguir ter algum acesso, porque todo mundo pode entrar no Twitter do lado B, mas e se um dia o Elon Musk, ou sei lá quem mais, comprar aquele negócio, passar de mão em mão, decidir que aquilo não é um perfil que tem que estar no público, então tem que chegar a menos pessoas, realmente dar murro em ponta de faca. Então, a gente quer que o debate seja honesto, seja aberto para todo mundo, e para isso a gente precisa de todo mundo participando. Né? Precisa que as regras sejam claras, precisa que a gente participe também na construção dessas regras, porque também não adianta a gente falar que tem que ter uma regulamentação
mas os grupos, né, contra-hegemônicos não participarem dessa discussão. Então, aí, para poder finalizar a minha intervenção aqui, nesse primeiro momento, eu quero destacar 2 programas aqui do lado B mesmo. Primeiro, com a juíza Cláudia Maria Daddico, que a gente falou sobre discurso de ódio, e também falamos de regulamentação das mídias sociais. Baita também. programa esse. Foi muito bom, um episódio que eu gostei muito também de participar. E do lado B Notícias, a Nana também entrevistou, não vou lembrar agora o nome da entrevistada, gente, me perdoe, mas é sobre o PL das fake news, que também trata de questões sobre regulamentação de anúncios, né? Porque a gente, quando fala que isso devia ser até uma pauta liberal também, porque os caras gostam muito de falar de livre mercado e tudo, mas nós estamos lidando com plataformas que estão trabalhando, inclusive, por questão de desejo. É um negócio que, se a gente for aprofundar o debate filosófico sobre liberdade, fica muito mais difuso ainda, o buraco é muito mais embaixo. A gente não sabe como é que funciona, quanto de grana entra e para quê, e a serviço do quê. Não é simplesmente sobre liberdade de expressão, que já seria muita coisa, mas também aí como é que a gente está lidando com o consumo, como é que isso, nós vamos entrar isso também, eu imagino, né, aqui na pauta durante o dia, mas é um grande programa também, então recomendo para todo mundo, quem não ouviu, que ouça, quem ouviu, ouça de novo, porque tem muita coisa ali para a gente poder acompanhar, né, os projetos, os PLs, tudo que foi nesses últimos 4 anos, isso não acabou. E a gente precisa, eu tenho dito bastante sobre a privatização dos Correios, por exemplo, que volta a 1h30 aí, foi tirado do programa de desestatização, mas não é assim que funciona. A gente precisa derrotar esses projetos, não só como projetos, mas também como discurso, né? Porque, por enquanto, que a gente tenha um consenso aí na grande mídia que até a viagem do Lula para a China, eles têm tratado como se trata política. Não vou falar nem de, acho que o Caio falou 10 anos, eu estou falando, acho que até de 50, sabe? Os caras, eles ainda estão lá na Guerra Fria, e há um antisionismo, e há um preconceito extremo com tudo que é oriental, tudo que não é regido pela cartilha dos Estados Unidos e da Europa, para esses caras deve ser rechaçado ou visto com desconfiança, o que não é outro nome senão xenofobia, né? O que não é outro nome senão uma ignorância tremenda do mundo que é o mundo hoje, sabe? Do que é geopolítica hoje. Só para dar aqui as informações, é o lado B do Rio 228, tá? Crimes de ódio, com a juíza Cláudia Maria Daddico. E o lado B Notícias 98, PL das fake news, que conversou com a Raménia Vieira do Intervozes. Daniel? Não, só para dar minha palhinha rapidinho sobre essa questão da imprensa e comunicação, né? Essa semana, para me preparar para o programa aqui, eu passei a semana ouvindo rádio, CBN, Band News, e ouvi os podcasts aí da mídia hegemônica, né? Então, primeiro que é isso que o Caio falou no início do programa, né? Você tratar como se a gente vivesse na normalidade política, como se o governo, que agora completa 100 dias, não tivesse passado por uma tentativa de golpe com 7 dias, né? Com envolvimento, claro, de militares com posição de comando. Essa semana mesmo tá passando batido aí com Lula na China, arcabouço fiscal, polêmica da China, tá passando batido o fato de 80 militares estarem depondo na Polícia Federal essa semana sobre sua participação em maior ou menor grau nessa tentativa de golpe, envolvendo o comandante do Exército, o comandante militar do Planalto, à época, que acabou de ser exonerado nesses dias, o comandante da Guarda Presidencial tentando impedir a prisão de terroristas em loco, né, em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal, enfim. Se a gente for entrar nessa seara, o programa vira só isso. Sobre essa questão que a Luara falou, né, tava ouvindo o rádio hoje de manhã, rádio do Sistema Globo, né, CBN, sobre o Lula na China, e é isso, a preocupação dos caras é que o Lula visitou a fábrica do Huawei, que os Estados Unidos e a Europa reclamam que é ligado ao governo chinês, né, e compromete a segurança, né? Rouba dados. Amigo, Facebook, Twitter, você nunca ouviu falar, não, né? O que eles fazem com esses aparelhos? Não, e aí tem jornalista aí, sentado inclusive pelo campo progressista, falando que, olha, a China quer vigiar todo mundo. Eu fico só imaginando as empresas do Vale do Silício assim, nossa, será? É mesmo? E os celulares que gravam, né, o que a gente diz. Celulares que são de companhias americanas, mas enfim. E que o Lula tem que se segurar para não ter seu ego muito grande, para não ficar passando pano pro Putin. Passar pano pro Putin é você não comprar 100% da narrativa da OTAN e do Ocidente. É você tentar ter uma posição independente, tentar mediar o conflito. É isso que seria passar pano pro Putin. É isso que a Laura falou, resumidamente, que é qualquer visão fora da cartilha de apoio incondicional à versão do Ocidente. Quando eu digo Ocidente, falo, né, Estados Unidos e União Europeia, OTAN, você está sendo
passando pano para Putin, defendendo ditadura, etc, etc. Você não pode ter uma posição de política internacional minimamente independente, como você não pode ter pensamento econômico minimamente divergente, né? O podcast Café da Manhã, que dessa semana falando dos 100 dias também do Lula, o rapaz lá da Folha que fez a análise, que não é uma análise exatamente ruim, mas é impregnada de discurso de liberalismo ideológico, pensamento único, quando fala que o próprio Lula, às vezes, ele atrapalha o seu governo, porque ele fala que tem que mudar a meta inflacionária, porque se o seu juro tá alto porque a meta inflacionária é essa, tem que discutir a meta, como se a meta fosse escrita na pedra, né? Fosse uma lei divina escrita nas pedras lá por Moisés, porque ela foi definida por um comitê que tem seu viés ideológico, seu viés político. Não existe uma técnica perfeita que vai definir a inflação exata perfeita. Inclusive, é a menor meta da história, vindo de uma inflação, de uma pandemia, de um processo inflacionário complicado. Ou seja, não vou entrar também no mérito aqui, mas... Falaremos de economia. Não faz sentido essa técnico para muita gente do próprio mercado essa meta. Então, o Lula falar que tem que redefinir a meta não é nada demais. Só para finalizar esse papo, eu acho que a gente está vivendo um momento em que a mídia hegemônica passa por uma transformação, inclusive muito envolvida nas questões das plataformas, das fake news, dos outros grupos que são alimentados pela extrema-direita, principalmente, e ela vai, aparentemente, morrer, literalmente, tá? Ela vai acabar abraçada com essa falsa equivalência, né? Então, assim, gente, Malu Gaspar, por exemplo, e aí eu cito nominalmente com muita tranquilidade, porque é uma pessoa que, enfim, não vou dar adjetivo pra ela não, mas é uma coluna de hoje, por exemplo, preocupado com abraçar o Maduro, né? Então, assim, cara, ninguém lê Malu Gaspar mais. A maior parte das pessoas que leem a Malu Gaspar somos nós, pra ficar puto. Porque o bolsonarismo... E ainda repercutimos o que ela faz. O bolsonarismo não lê a Malu Gaspar, e quem fica puto com Lula bajulando Maduro, se fosse verdade, é o bolsonarismo. Parte das pessoas que votaram no Lula pode até não gostar do Maduro e tal, ditadura, tudo bem, mas não estão ligando para isso nesse momento. Eles vão morrer com essa falsa equivalência, eles vão morrer fazendo essa da tal da polarização que eles mesmos criaram, eles mesmos falaram que existe, eles mesmos combatem e eles mesmos ajudam a preservar com esse isentismo, né? Então vão continuar, né? Esse falso isentismo, né? Enfim... Lembrando que as possibilidades de terceira via criadas aí nos últimos anos estão quase todas no governo, né? Pois é. Geraldo Alckmin, Simone Tebet, Marina Silva, estão todos ministros do governo Lula. Enfim, então eles estão nessa ainda e a comunicação mudou. A comunicação não permite no mundo inteiro, a comunicação não permite mais, simplesmente não permite porque o outro lado é extrema-direita. Então a comunicação não permite mais você tratar o bolsonarismo e o lulismo, por exemplo, como se fossem campos apenas divergentes nas questões políticas. A gente vai para o segundo bloco, o Cezão vai soltar a vinheta neste momento. Economia, hora do nosso economista do povo, Daniel Soares, brilhar. Nestes 100 dias de governo Lula 3, a gente teve o debate do arcabouço fiscal. O Daniel explicou aqui 2 ou 3 programas já deu resumo, e a gente vai ter... Semana que vem, né, Daniel? A gente vai botar no ar. Tivemos problemas técnicos. O roteiro já tá pronto. Vai botar no ar uma pílula do Daniel explicando o arcabouço fiscal, tá? 10, 15 minutinhos para apoiadores, tá? Quem quiser piratear e jogar aí no Pirata, no YouTube, jogar aí no Xvideos, qualquer lugar pirata, pode jogar, não tem problema, mas é para apoiador, tá? Basicamente é isso. A gente teve também, como foi citada, a briga sobre os juros com o Banco Central, é algo que também a gente já vem falando mais ou menos. A gente teve um debate ali meio que de fachada, que ainda não andou muito, parece estar parado, sobre a reforma tributária. Enfim, e agora, mais recentemente, a gente teve aí a taxação de caixa, é possível, né? O debate da taxação das casas de apostas e também a mudança nos impostos de compras online de sites como Shopee, AliExpress, etc. E ainda teve também, nesse meio tempo todo, o preço da gasolina, que é sempre um debate, e a política de preços de paridade de importação da Petrobras, cai ou não cai, vai ou não vai, volta ou não volta. É muita coisa pra falar, a gente não vai falar de tudo, não vai aprofundar tudo, mas eu queria chamar o economista do povo, Daniel Soares, para destacar aí como tem sido os 100 dias de Fernando Haddad, ministro da Fazenda. A
do debate do arcabouço, foi o que dominou aí o final do mês de março, né, porque ele foi apresentado, eu já falei aqui, ele, embora seja um avanço em relação ao teto, porque ele libera aumento real de receita, com limitação, né, limitado a 2,5% do PIB e a 70% do aumento do gasto. A notícia boa é que em tempos de contração, como nós vivemos, muitos economistas fizeram regressões aí de como o gasto público teria se comportado com a vigência se o arcabouço estivesse vigente, né? Se as medidas que constam no arcabouço estivessem vigentes. De 2015 para cá, a despesa pública teria crescido mais do que cresceu, porque ele prevê um aumento mínimo de 0,6% real da despesa total. Entretanto, a despesa teria crescido brutalmente menos nos anos de expansão, né, dos dois governos Lula e do primeiro governo Dilma, até 2013 pelo menos. O que significaria que mesmo num ciclo de expansão grande da economia, você não poderia fazer crescer as despesas públicas e, por consequência, os serviços públicos, atendimento à população, na mesma velocidade que a economia cresce, de forma brutal, inclusive. Então, eu acho que o arcabouço ele deveria, pelo menos, ser entendido como uma ferramenta para sair da armadilha do teto de gastos que a gente se encontra. Ah, mas o Temer não cumpriu o teto de gastos, Bolsonaro não cumpriu o teto de gastos. Não, a gente sabe que não pode ser ingênuo politicamente de achar que o Congresso, a mídia e o mercado vão tratar o governo Lula igual trataram o governo Temer e o governo Bolsonaro. Então, essa saída tem que ser mais negociada. Ele é uma ferramenta para uma saída imediata, para abrir espaço fiscal esse ano e na LDO para o ano que vem. Entretanto, a gente não pode, embora o discurso venda como uma ferramenta permanente e tal, a gente tem que ter em vista, não sei como a famosa área política, entre aspas, aí do governo, que tem sido feita essa narrativa da briga do Haddad e da Tebet contra a área política do governo. Eu não sei como a área política vê, mas que o arcabouço tem que ser algo temporário. Tem que ser vendido agora para sair dessa armadilha e ter um pouco de paz, não ser atacado aí por mercado e mídia, porque já baixam os ataques normais. Mas lá na frente eu estou falando o ano que vem, já pensar em medidas de flexibilização para o arcabouço, que inclusive dentro das próprias regras dele tem fragilidade de depender muito do aumento da receita. Se a receita não aumentar, seja via aumento de arrecadação tributária por cobrar mais impostos, e aí não necessariamente criar novos impostos, vou cobrar mais. O que vai me levar ao próximo ponto. Eu vou fazer uma pergunta sobre isso, mas conclua. Ou se a economia não crescer como a previsão do pessoal lá do Ministério da Fazenda estão confiantes, não estão? Estão confiantes demais, Daniel. Antes de você concluir... Porque o arcabouço não prevê corte de gasto, lembrando, embora ele tenha meta de déficit. Ele prevê aumento de receita. Se não tiver aumento de receita... Essas taxações aqui que a gente está debatendo, por exemplo, da casa de aposta, a própria dessas compras online aí, o Haddad está dando número, né, brother? Eu não sei se isso é comum, eu não lembro se é comum. Isso não gera uma expectativa? O que você tem? Porque assim, o cara fala, vamos arrecadar 50 bi com isso. Parece o Paulo Guedes bot, né? Pois é, cara, é isso. Tá entendendo? Eu não sei. Cara, que você me explicasse. Vou dizer que, entre aspas, fácil fazer esse tipo de previsão. Tem uma conta. Movimenta tantos bilhões, se eu taxar tantos %, mantido ao famoso ceteris paribus, que é do Coisa de Economista, se nada mais mudar, num mundo que é dinâmico, mas se nada mais mudar... Em condições normais, mais de temperatura e pressão. É o CNTP da economia, assim, mas ele prevê que eu vou fazer isso aqui, se nada mais mudar, no mundo complexo e dinâmico, vai acontecer isso. A conta é essa. Então você tá dizendo, se tem sei lá quantos bilhões na Shine, e eu botar tantos % de impostos, ninguém vai deixar de comprar porque vai aumentar o preço, vai ter tantos bilhões. O site lá, a mesma coisa. No caso do site, em tese, não impactaria tanto no movimento, né, de aposta, porque parte do princípio que é uma taxa de licença, isso, né? Então, se o cara tiver um site dele, tem que pagar 30 milhões, que pro site é mixaria, pros grandes sites, né? Tem tantos sites e eles vão pagar, eles não vão transferir tanto para aposta, vai ter tantos bilhões. Então, eu acho que essa questão desse tipo de tributação tem uma questão de querer atingir essa meta de arrecadação, sim, porque qualquer bilhão tá contando para atingir a toda a meta. E tem uma questão também de tentativa de reorganização da interferência do Estado. Mostrar que tem Estado, né? Isso. Na cabeça dos técnicos lá, e aí pensando como economista, quem foi formado como economista e tal, eu tô entendendo, esses caras estão reunidos em sala nas famosas Torres de Marfim, em Brasília, sentadinhos lá, pensando, genial, vou aqui no ar-condicionado. Eu não vou criar nenhum imposto,
né? Vou fazer valer o imposto que já existe, aumentar a fiscalização no negócio aqui porque é contrabando. Tecnicamente é contrabando, né? Da Shine, da Alibaba, da AliExpress, sei lá. E o site de aposta, que também é um negócio que, pô, não tá regulamentado, né? Então o site de aposta nem tanto, mas eu vou entrar na Shine. Os caras, e a fala do Haddad hoje, tentando fazer graça, de eu não conheço a Shine, eu só conheço o Amazon porque eu compro um livro por dia e tal, demonstra total desconexão da realidade. Quem tá comprando a Shine, né? 17% do comércio online brasileiro é feito nesses sites chineses de importação. 17, é quase 1 em 6. R$1 em cada 6. Eu não confirmei o dado, recebi no grupo de WhatsApp, que quase 30% do comércio de roupa é feito nesses sites. Roupa, vestuário em geral. Shine é roupa. Não, e é quinquilharia, qualquer coisa, mas a roupa é o carro forte. E você tá mexendo com coisa que é baratinha, né? Então, que é o povão, é a classe média baixa, a classe média que está muito pressionada. Inclusive, compra cada pra vez revender mais pressionado, mesmo. compra pra revender. É pra economia brasileira circular em torno da China? Não é. O ideal, inclusive, é que se organize as cadeias de varejo, porque você cria imposto, cria imposto de trabalho, cria impostos. A cabeça do economista sentado lá numa sala no anexo do Ministério da Fazenda em Brasília é essa. Planilha, só que né? ele é planilha, é a cabeça de planilha, só que a gente critica muito na direita, mas que a galera que tá no Ministério da Fazenda, embora tenha um viés progressista, também tem essa cabeça de planilha, pelo visto. Estão descolados da realidade. Então, você está invertendo prioridades aí em relação ao que você falou da reforma tributária. Pois é. Que é muito importante, que se você realiza uma reforma tributária pensando em desoneração de consumo, pensando em desoneração de camada média de renda, e quando eu falo camada média, eu tô falando camada média baixa, quem ganha de 10 mil para baixo, principalmente de 5 mil para baixo, porque hoje paga-se imposto de renda no Brasil a partir de R$1.600. É absurdo, de gente. R$900, eu acho, que é de salário, que é a faixa de isenção. Então, qualquer R$1.000 que você aumente dessa faixa, você vai botar R$250 a mais no bolso, no mínimo, R$250, R$270 a mais no bolso de quem ganha 3, 4 mil. Você vai aumentar 10% do salário de saída. Se você dá esse refresco por um lado, consegue desonerar consumo e consegue desonerar renda de camada média baixa, o cara não vai se importar de pagar 6, 10, R$30 a mais numa comprinha da Shine. Fez parte. No total, ele sentiu o poder de compra dele aumentar. Agora, antes de você dar um refresco do poder de compra do assalariado, taxar a comprinha de $20 lá, de R$100 da pessoa, aí fica complicado. O discurso político fica complicado. E acho que tá faltando aí? Reforma tributária, a briga dos juros, eu falei, a gasolina. Eu não sei da questão burocrática. Eu lembro que quando o governo assumiu, tinha a questão burocrática legal. Né? Você não podia sair da canetada de derrubar o PPI, porque corria o risco de ser processado pelos minoritários. Então teria que fazer mudança no estatuto da Petrobras para tirar essa questão da proteção dos sócios minoritários, para poder diminuir a farra aí, que está sendo a distribuição dos lucros estratosféricos da Petrobras para os acionistas minoritários e abrir espaço para o fim do PPI. Não sei a quantas anda isso. O ministro de Minas e Energia... O ministro tem falado uma coisa e o presidente da Petrobras outra. O Alexandre Silveira disse que pressionou a Petrobras para começar a mudar. A Petrobras, por enquanto, diz que ainda não mudou. Acho que um resumo que... Só terminando, o que está dando um refresco nisso daí é que o dólar está em queda e os preços internacionais estão estáveis com viés de baixa. Então não tem pressionado tanto. Teve o aumento por causa da reoneração, né? Que sem isso os estados já estavam quebrando e precisou reonerar. Então os estados ficaram caladinhos. Não, os estados ficaram caladinhos, eles tiveram a recomposição de receita e o ônus vai para o governo federal. Né? Ainda tem essa. Mas realmente eu não posso falar muito porque eu não sei como é que são os trâmites legais internos da Petrobras. A gente deve ter ouvinte petroleiro, né, pessoal do sindicato, pode até dar explicar pra gente nas redes, mandar falar mensagem. Pra gente que eu tô meio por fora dessa parte. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Vale lembrar que tem Camisa Crítica também no Armazém do MST e na Livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Passe lá para conferir os materiais, breve em São Paulo e, quem sabe, em mais cidades. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Siga também nossos parceiros nas redes sociais.
Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Uma das coisas que eu falo, Lu, falei bastante nos grupos que eu tô com o Daniel, né, que é o meu economista... Personal economista. Minha voz economista. Cara que aprendeu, me ensinou a entender um pouco de economia aí. Não dá para você mexer, né, na classe média mais, né? A gente já viveu isso uma vez. A gente já viveu um momento em que a classe média ficou comprimida entre grandes fortunas dos ricos. E classe média, a gente não tá falando do cara que viaja todo ano pra Europa, Não. tem um SUV e mora num apartamento na Zona Norte. Gente, a gente tá falando se você ganha 4, 5 mil reais. Você ganha 4 mil hoje, a classe média baixa, tá? 4 mil reais hoje não paga aluguel e compra e essas coisas que não paga. Né? 4 mil reais. Há 10 anos atrás, 4 mil reais era um salário bom. Hoje não é. Tem um plano de saúde de baixa qualidade. É isso. Então, assim. Os filhos estão em escola privada de baixa qualidade. É isso. Principalmente nos grandes centros, né? Que é onde o nosso local de fala aqui, Rio de Janeiro, né? Talvez quem consiga ganhar 4 mil no interior, que é muito mais difícil, de fato consiga viver melhor. E aí, Lu, o clima político, digamos assim, para essas questões, como o Daniel falou, se você não começar a, pelo menos, levantar a possibilidade de mexer nas grandes fortunas, nos grandes milionários e nos grandes bilionários e arrochar a classe média, a gente já viu o que deu. A classe média foi pra rua, protestou, fascistizou e virou o que virou, né? É claro que tem outras questões, mas a questão econômica foi um dos motes da época, né? Ou seja, a gente viu, é importante que as pessoas mais pobres, mais vulneráveis tenham que comer, e isso acho que o governo Lula, com a volta do Bolsa Família, a gente vai falar sobre isso também, dá o primeiro passo, né? Eu fico muito tranquilo, o Lula vai dar o jeito dele das pessoas comerem, eu acho, isso eu tô tranquilo. Mas é isso, a classe média, né, que é meio, até um termo que não sei se é o termo que vai ser usado, mas é essa classe trabalhadora que fica espremida entre os bilionários e multimilionários, e as pessoas que às vezes até sem trabalho e tal, que precisam comer. Como é que você vê essa questão econômica, o debate econômico hoje? O governo não parece disposto, né? Não menciona pelo menos isso, né? De fazer uma profunda mudança, principalmente na taxação das grandes fortunas e dos grandes milionários. Enfim, o que você acha disso? Eu acho aquilo que a gente já sabe, a correlação de forças é realmente um negócio muito complicado. Eu acho, sim, que o Haddad tem sofrido com fogo amigo também, e eu tenho sido crítica desses movimentos, que eu acho equivocados para um momento político que, como eu disse, né, a correlação de forças não é nada favorável, mas eu também acho que ele não se ajuda, né? ele me parece assim, aquela coisa da... Você não tem brusinha da Shine que compra em livros. Cara, é um negócio assim, é de um desconhecimento, porque eu acho que a pronúncia até é Shein, né? Shein, não sei se é Shein. Mas que... Cada um fala um jeito. Mas assim, a questão da Shein é que é um desconhecimento tão grande, porque é de fato um negócio que mudou o e-commerce, assim. Quando você fala não só das proporções de compra do Brasil, mas é um negócio que não funciona, não é uma marca, é um marketplace, sabe? Isso significa que são vários vendedores, inclusive do Brasil. Tem marcas, né? Tem lojas brasileiras que vendem dentro da Shein, ou seja, isso precisa ser olhado, regulamentado, como é que se vai ter algum tipo de incentivo para gerar essa concorrência que os liberais tanto gostam, como é que vai ser? Então, assim, é uma fala tão desconectada com a realidade que também deixa esses pequenos empresários à deriva, sabe? Sem saber, aí vai recorrer o quê? Ao Sebrae? Sabe? Vai recorrer a uma galera que não tem nenhum tipo de perspectiva de alinhamento com o mundo que a gente quer disputar. Porque a gente pode falar disso aí, tem gente que trata como futilidade, tudo, mas quando a gente fala de classe média, que é um termo também muito difuso, né? Estou usando bastante essa palavra hoje, mas eu acho que não tem outro termo melhor para a gente definir o que é a classe média, principalmente classe média no Brasil, em que as pessoas dentro da faixa de renda que o Caio tratou aqui, acham que estão mais próximos de conversar com o cara da Fies do que do cara que está procurando emprego com a plaquinha na mão no sinal. Essas pessoas não se veem, sabe? Não são contempladas com um discurso de governo que é principalmente para elas, porque a gente tem um país de dimensão continental, de grande população, né? Ou seja, de um potencial de consumo muito grande,
que é o modelo de negócio que funcionou lá para os caras. Que a gente tem que reproduzir aqui, não. Mas eu acho que a gente não pode deixar de olhar. Porque o que eles fazem aí também é muito criticado, as pessoas, tem gente que vai questionar, mas como é que é o baixo preço e tal? E eu vou dizer, quem conhece, quem já entrou no site, quem já viu, não é uma coisa completamente tão distante assim de outras lojas. Só que o problema todo é que o Ocidente sempre olha para o Oriente querendo medir com a sua própria regra. Então surge aquelas denúncias de trabalho escravo, que não são comprovados, e eles vão dizer que falta transparência, mas aí você olha para os casos de cá, de Zara, de outras marcas aqui, não vou lembrar, mas que já estão envolvidas, e não só não tem transparência, mas tem comprovação de Ministério Público, de envolvimento, estou falando aqui do Brasil, mas também de outras marcas, e não estou dizendo que tem olha só, o outro também faz, não é isso. É só de desconfiar também. Porque o que eu já vi do modelo de negócio dessas lojas é que os caras usam de larga escala para poder pensar a experiência de usuário, que é algo novo, que poderia ser colocado aqui, mas essas lojas de departamento não colocaram, e agora viram que pós-pandemia, cresceu, né, o e-commerce e tudo, as pessoas não querem voltar a consumir como antes, mudou o hábito de consumidor. Sim. E a gente tem que olhar para isso, porque nós não estamos falando nós estamos falando da vida das pessoas. A gente consome no cotidiano. Eu não estou falando só de ideologicamente. A gente pode debater, sim, sobre o consumo no mundo da moda. Eu preciso comprar roupa, problemática. A gente precisa comprar roupa, que leva também a um grande... quando a gente fala como se fala? De lixo mesmo, né? A produção de lixo, a questão da sustentabilidade, e que isso está... a indústria da moda está intimamente ligada. A gente pode debater isso, mas eu acho que não é só disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da reprodução da vida das pessoas. E aí eu vou ter que lembrar da propaganda clássica da campanha do Lula, daquela de o jovem também quer ter uma camisa legal, um tênis maneiro, pô. Então, assim, a classe média, ela se veste para poder emular o que se diz que é elegante, que a classe, né, que a elite, que a classe dominante coloca como bonito. E aí depois, quando isso acontece, quando isso se populariza, os caras também acham que é um problema. Porque, veja só, agora não é exclusividade da gente se vestir adequadamente. Também tem gente ali. Então, como é que nós vamos diferenciar os nossos pais? Então, a gente pensar um lado social do vestir, do consumir, que não está só ligado à questão ideológica, mas pode ser debatida no âmbito da ética, da moral, filosoficamente. Eu acho que tem um campo aí para a gente continuar discutindo, e isso é discussão desde que o mundo é mundo e desde que a moda é moda. Mas eu acho que a gente acaba se furtando de fazer esse debate para poder colocar lá que não está satisfeito, hoje conversando com um companheiro, ele falou assim, o meu temor é esse, a gente fazia assim, porque o Haddad, né, tem esse perfil mais assim, e o liberal, e o pessoal chama de vermelhinho lá com bico de tucano. Eu acho que é uma hora Petucano. É hora muito de ter menos temor e mais pressão social, porque o Lula vem pedindo isso, né? Ele fez uma fala recente ali dos 100 dias de governo, em que falou exatamente que sei que, olha, isso não vai agradar todo mundo, mas é quando vocês pressionam que a gente sabe que está ali no caminho, o que a gente não pode fazer também e tal. E tem a Secretaria de Participação Social, que tem gente em todos os ministérios. Acho que não é só institucionalidade. Estou citando aqui as medidas de governo, e não acho que elas estão tão adequadas assim, né? Acho que depois eu quero comentar um pouco mais sobre isso, Caio. Mas a gente tem diálogo agora. É parar de se comportar, vou repetir, como se a gente não tivesse eleito esse governo também, entendeu? Como se a gente não tivesse que procurar e pressionar pelo diálogo com esse direito, porque o lado de lá tem lobby, tem gente para fazer isso o tempo todo, está pressionando, e tem meios até, né, bem eficientes para fazer isso. Assim. Os caras não estão para brincadeiras, eles literalmente financiaram a tentativa de golpe de Estado. Esse o nível da correlação de forças no Brasil hoje, o que quer dizer que não é para a gente apoiar tudo, se acovardar e tal, mas é para a gente tomar parte também, né, do que nos cabe na eleição desse governo, que também foi muito, né, para a nossa colaboração. Essa fala do Haddad acho que deixou a mostra aí um pouco do... Não é um homem, né? Não é um homem do povo, né? A desconexão deixou a mostra com o trabalhador comum. Deixou. A gente sabe, todo mundo sabe, enfim, com críticas, com elogios, não importa. A gente sabe, não é o Lula, né? Não é.
Enfim. E aí, acho que a gente remete ao primeiro bloco, né? Comunicar, né? A importância de se comunicar bem. E acho que essa questão da Shein, principalmente, da Shein, sei lá, e da AliExpress, da Shopee, dessas lojas online, acho que deixou bem claro como não soube se comunicar. O Haddad não soube passar o recado. É isso, não era. Não, a divulgação do negócio já estava desastrada, Exato. estava truncada, ninguém sabe direito o que é, nem o governo sabe exatamente qual vai ser o impacto. Eu não sei, mas o secretário executivo do Ministério da Fazenda também não sabe. E aí foram em cima do Haddad, que também não sabe direito qual é, porque Pois é. o que acontece? Estavam fazendo a linha do tempo disso quando né? foi anunciado o arcabouço 2-3 semanas lá atrás. Uma das medidas anunciadas de aumento de arrecadação era lá a taxação dos sites de aposta e taxação de compra online, taxação não, né? Você fazer valer a taxação de compras online que usavam de subterfúgios para sonegar. Tal do o envio de pessoa física para pessoa física, encomendas até $50, lero. Isso ficou lá. E aí acho que tinha muita coisa para falar, acabou passou meio batido. E aí acho que anteontem, a Receita publicou essa regra. Como previsto, vai acabar a isenção de envio de até $50 de encomenda internacional de pessoa física para pessoa física. Aí todo mundo vem em cima. Pô, como é que vai ser? Não sei, aí ficou aquela confusão, o governo batendo cabeça, o Haddad no avião indo pra China, pra Xangai, a Janja tuita, faz uma DM pro Choquei, falando que o negócio que não faz nem sentido, não, a tributação é nas empresas, não é pras pessoas, como se as empresas fossem absorver isso e não fossem transferir o custo de 60% das mercadorias pras pessoas, não vai valer, você vender $10 sem embutir o imposto de 6 no preço, não faz sentido, a empresa vai perder dinheiro. Então não tem nem como a empresa entubar essa taxação. Né? Então ficou realmente... Alguém tinha que ter feito a crítica do tweet da Janja. Acho que... tá rolando também. E aí, tipo, o Haddad lá na China, ao que parece, não foi brifado por uma equipe de comunicação do governo ou do ministério, né? Tanto que deu essa entrevista desastrosa ali. Que é uma entrevista de saída de salão, assim, bate-pronto. Ministro, você quer lá na Shein? Eu não sei o que é. Tentou fazer piada. Aprender um pouco com o regime que passou também, né? Olha só, não sei não, vou procurar saber aqui, a gente vai emitir uma nota bonitinha. Técnicos do ministério. A gente é diferente, né? E o governo do PT é diferente, fala com a imprensa, tem livre acesso à imprensa, a imprensa responde a tudo que a imprensa tentou fazer graça. Eu acho que era mais fácil falar, olha só, vou entender melhor isso aqui, vou ler, a gente vai emitir um comunicado aqui a um dia, que é 24 horas. Porque é isso, aí o cara, e assim, pegou mal, né? Eu não sei nem se vai chegar pro povão nessa gravidade. Mas pegou mal, o cara fala, não, eu compro livro todo dia. Pelo amor de Deus. E é isso, não é questão, não é nem da taxação em si, porque é isso, a gente fez um amplo debate aqui sobre como dá pra fazer essa taxação, enfim, tendo outras medidas de compensação. Medidas de compensação e tudo mais. Também é a forma que você se comunica, né? Total. Caio, e eu ia dizer assim que sempre teve taxação também, já existe uma taxa que é, né, mínima ali e tudo, isso já acontecia. Então, assim, eu não sei qual que foi, o que os caras pensaram com a divulgação disso, ou então com esse desastre que foi. E, sinceramente, essa entrevista do Haddad não só não entende de comunicação, como se preocupasse um pouquinho mais sobre o que veste também, não vestir aquela camisa salmão horrorosa que ele costuma usar com aquela gravata, e entender que até isso também é comunicação, gente. Então, assim, né, gente, tô falando de vestir e tudo, porque foi um terror, ainda que não chegue, ainda que chegue só para os pares, para todo mundo que o considera, né, com esse gestorzão, a parte de lá que gosta dele, a parte da Faria Lima que gosta dele, eu acho que pega muito mal como pessoa mesmo, sabe? Como professor, como um cara. Eu acho que o nosso desconhecimento não é só, quando a gente falou que é da realidade, livro, né? é de um dos principais lugares que movimenta parte da economia brasileira, parte do varejo brasileiro. Enfim, comunicação, de novo, né? Acho que voltamos pro primeiro bloco. Fagner, você quer falar alguma coisa sobre economia? Não, quero falar nada sobre economia, não. Nem sobre seu salário? Não. Rapaz, sobre vai ter panela, vai ter panela sendo espancada, hein? Sobre o meu salário não quero falar, não, mas sobre a alíquota do imposto de renda, meu irmão. Por isso que a classe média vai de panela. Eu acho bom o governo começar a olhar pra isso. Pois é. Enfim, a gente passa pro terceiro grupo do terceiro round desta roleta da pistolagem.
Bem, nesse grupo de temas aqui, são, enfim, tópicos que dizem respeito aí à sociedade, né? Vamos botar assim. O principal tema para os nossos ouvintes, tá? O ano inteiro a gente é cobrado sobre isso, né? Que é como o governo está lidando com os militares e os golpistas da extrema-direita, né? A tal da anistia, sem anistia e tal. Esse tema é engraçado, que é o tema que os nossos ouvintes mais querem ouvir a gente falar e tal. A gente já falou bastante sobre isso, enfim. Tá rolando a CPI agora, né? A CPI lá dos atos golpistas. Vamos ficar atentos, já tem gente recuando, dizendo que não era bem assim, me arrependi e tal. Enfim. Questões de reforma agrária, né? O MST aí, entra abril, né? É um mês muito simbólico para o MST, com diversos atos e tudo mais, algumas ocupações, né? A questão do direito à terra, o combate à fome, né? Que eu acho que, como eu falei no bloco anterior, esse é um tópico que eu fico muito, muito confortável de ter apertado 13, confirma, porque eu acho que o governo PT... Eu me sinto confortável em todos os tópicos, até os que a gente falou mal aqui. Não, também, sem dúvida. Mas eu digo nesse tópico específico, né? Eu acho que o governo PT e o Lula, pessoalmente, assim, como figura humana, tem como grande mote, né? E eu acho que a gente vê a volta do Bolsa Família, repaginado, né, com valores melhores, o próprio programa de aquisição de alimentos também de volta. Enfim, eu acho que é algo que está andando, né? A gente teve a suspensão do novo ensino médio, algo temporário ainda, algo ali um pouco feito ali num freio de arrumação, né? Deu uma freada brusca. Parou de avançar. Parou de avançar. Parecia melhor do que foi no início, ainda não se fala em revogação, o governo não fala em revogação. Parou de andar, enfim, talvez um debate mais amplo vá haver. E também a questão dos indígenas, né, dos direitos dos indígenas e principalmente do socorro aos Yanomamis, que também foi algo que acho que falou-se muito que estava sem marca, né? Eu acho que o governo, quando salva o território Yanomami, lá, os indígenas Yanomamis, de alguma forma, né, acude de alguma forma, eu acho que é uma marca muito, muito expressiva, né? Que talvez não interesse a grande mídia, por isso eles não acham que é uma marca. Embora também tenha críticas, tem gente que achou que poderia ter sido feito mais coisas e tudo mais. Parte do território brasileiro que era terra sem lei, com apoio das autoridades federais e locais. Exato. Com apoio das autoridades federais até dezembro e apoio das autoridades locais até o presente momento, que ficou agora com o governo federal colocando a força do seu peso, né, de Força Armada e dos órgãos de fiscalização, a mídia apareceu. Sim. E tal, então deu uma segurada. Mas lembrando que tem senador pelo estado de Roraima que faz discurso abertamente dizendo que é a favor dos garimpeiros. E lembrando, gente, o garimpeiro não é o pobre coitado ali com uma peneirinha na beira do rio, mas isso, o garimpo que tá lá rasga a floresta para fazer pista de pouso, coloca máquina de grande porte revirando leito de rio, destrói o ecossistema local, contamina o rio com produto químico para facilitar a revelação do ouro. A gente está falando de escala industrial de exploração. Pois é. E coloca pistoleiro pra matar indígena. Isso, né? Sim, vai bem acompanhado. Não, e as coisas, enfim. Pra poder fazer tudo isso que eu falei, coloca pistoleiro pra matar indígena. As denúncias, a gente já tratou sobre esse caso aqui, a gente sempre vai voltar. As denúncias sobre a questão dos Yanomamis é um negócio assim, de filme hollywoodiano, nojento, assim, negócio. E que o governo também tomou medidas aí, de certa forma, para também estancar a sangria, digamos assim, da matança dos indígenas. E aí, Laura, queria te chamar aqui para o papo, né? A gente tem essas questões que a gente colocou aqui como se fosse um tema de sociedade, digamos assim. São questões... a questão dos militares ainda não está muito clara, né? Mas eu acho que a questão do combate à fome, por exemplo, a gente vai ver avançar, né? A gente está bem tranquilo quanto a isso, né? Queria sua fala aí nesse bloco inicial. Então, Caio, eu vou inverter então, vou começar falando sobre essa questão, já que você colocou que está bem tranquila. Eu não estou bem tranquila com a questão da fome, vou dizer por quê. Inclusive, foi uma provocação conjunta com o Matheus Quevedo, companheiro querido do MPA, que conheci lá no encontro de podcasters promovido pela Fundação Heinrich Böll no final do ano passado. E coloquei lá naquela nova função do Instagram, lá de notinhas, né? Sobre o que as pessoas queriam ouvir no lado B dessa semana, e ele fez a provocação. Ele perguntou:
as medidas de combate à fome são suficientes, a tomada desses primeiros 100 dias de governo? E aí, conversando com ele, eu lembrei daquela conversa com o Beto Palmeira, aqui para o lado B do Rio, também, né, do MPA, em que ele falava sobre a importância de mexer também, não só com a questão econômica. O combate à fome não está só ligado à valorização do salário mínimo, por exemplo. A gente não tá só... não basta você aumentar o poder aquisitivo da classe média, dos trabalhadores, enfim, para eles terem acesso à alimentação de qualidade. A gente teve aí vitórias, né? Retomada de programas de aquisição de alimentos, né? Do próprio Conselho Nacional de Nutrição e Segurança Alimentar, né? O CONSEA. Então, pontos importantes, mas isso aí é o que já foi feito e a gente está reconstruindo, mas nos últimos dias, antes de embarcar também na comitiva do governo, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, se convidou os movimentos ali, mas é uma coisa muito mais consultiva ainda, não há, me parece, uma participação real na construção dessas políticas que devem ser para que, de fato, a gente consiga produzir alimento de qualidade e fazer chegar, que também é um grande desafio para um país do tamanho do Brasil. Nós estamos falando aí, eu que vim do interior, e a gente também tem que pensar aí o Brasil como país de vários interiores, né? E também de periferias enormes, porque nós temos grandes cidades que são verdadeiros desertos alimentares. A gente vai ter ali muito, não tem mais em muitos lugares não tem feira, você não tem um acesso à comida, né, livre ali de agrotóxicos, mesmo até hoje as pessoas têm essa ideia de que comida orgânica é uma comida cara, então como é que a gente faz com que isso não seja, não pesa só, não estou falando só do salário, vocês percebem? Nós estamos falando também dos subsídios que precisam envolver isso aí, os pequenos produtores, a agroecologia urbana, eu acho que é um tema que precisa entrar na nossa pauta quando a gente fala de desertos alimentares. E aí, também atacar, eu acho que é atacar mesmo a palavra, o que são esses grandes atacarejos, assim, porque hoje parece que o mundo é um grande supermercado, a gente sobrevive principalmente de milho, soja e trigo. Não se come, não tem uma diversidade alimentar num país que é rico, pode ser rico na produção, né, na diversidade de alimentos, né? Então, acho que fortalecer os pequenos agricultores, fortalecer esses movimentos é fundamental, e eu falo fortalecer não só com os pedidos, mas também com a participação desses movimentos. Porque as pessoas ficam, né, falando, existem aí grandes redes de supermercados, envolvidas também em casos de racismo, aí não preciso nem citar o nome, mas uma das coisas que eu observei na minha viagem recente à Europa é que você não vê hipermercado nas ruas. Por mais que existam as redes, elas estão tão fragmentadas, são pequenos mercadinhos ali nos bairros. Dentro da cidade você não acha, você acha na estrada, no entorno, dentro da cidade é muito difícil. Exatamente. E eu achei curiosa aqui, eu fui procurar algumas coisas assim, porque você tem até essas redes que eu citei, mas elas têm sempre alimentos frescos e uma pequena curiosidade, né? Você vai olhar ali muitas vezes as embalagenzinhas, os selos de onde que vem aqueles alimentos, né? Bonitos, vistosos, e vêm de países como o Brasil. E a gente aqui, dependendo de uma rede logística sucateada, né, de supermercados que vendem alimentos cheio de agrotóxicos, o Brasil é um país que consome muito agrotóxico, e se perguntando, ora, por que existem tantos casos de câncer ultimamente? Nossa Senhora, será uma maldição né, que aconteceu? A gente está consumindo lixo, com o potencial de produzir coisa de qualidade, sabe, de alimentar realmente, que eles gostam de falar que o Brasil, né, como fazenda, mas não de alimentar o nosso povo e também produzir tecnologia para acabar, né, com a fome dos povos. O Lula sempre falou muito disso, e não aproveitando esse potencial. Né, num país de biodiversidade tão grande, que também podem pensar aí para a saúde, né, para a produção, como eu falei, de tecnologia, ciência, para combate a, Deus me livre, mas a gente acha que vai caminhar para isso também, de várias pandemias aí. E estou misturando um monte de termos, porque eu acho que eles estão interligados, mas Sim, é nessa primeira provocação que eu vou. Totalmente interligado. Sobre a alimentação. E a gente tá exportando também, né, porque essa marca aí, envolvida com vários episódios de racismo, né, a francesa, ela está colocando um atacarejo no mundo inteiro, né? É engraçado, né, que é o atacadão, né? Que curiosamente, era brasileiro. Embora de origem francesa, como a Laura falou, na França o sistema é diferente. E eles estão colocando, né? E aí teve uma polêmica, não sei se a gente falou em off ou em on isso,
né, sobre os franceses protestando contra um atacadão, Carrefour querendo botar o atacadão lá na França. O nome Atacadão, a marca Atacadão, está sendo difundida, né, era uma marca brasileira, o Carrefour, o Cassino, né, o grupo Cassino, comprou. Cassino ou Cassino? Cassino. Comprou e aí o Carrefour tá levando. Do Carrefour. Na dúvida em francês. Dorixá, vou falar Dorixá, né? Fagner? Não vou falar nada, não. Tu ia falar Dorixá, né? Mas o Carrefour. Não, mas já que a Luara mencionou, né? Que ela viajou, viu que na Europa o modelo assim, eu viajei para os Estados Unidos. Você é um viajante. O modelo é exatamente esse nosso. A gente está importando o modelo do americano. Não diga. Que é o dos grandes, os Sério? Estados Unidos da segunda divisão, né? Dos grandes hipermercados, dos grandes atacados, e que marretam preço, enfim. Estados Unidos da Record. Mas lá o atacadão tem a área de orgânico. E não é tão mais caro. Mas enfim. Só sobre o que a Luara falou, o Caio falou também de políticas de combate à fome, a coisa que passa batido muitas vezes é a regulação de estoque. Né, que foi completamente dizimado. Começou a ser no governo Temer e no governo Bolsonaro o sucateamento total da Conab. E uma coisa que passou batida aí é que a medida provisória de reorganização do governo, do dia 1º de janeiro, tirou a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, do Ministério da Agricultura e colocou no MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então essa dicotomia aí, né, típica de governo Lula, que você acende uma vela para Deus e para o diabo. Então você tem o Ministério da Agricultura mais ligado ao agronegócio, o MDA... de droga, um pouquinho de salário. Exatamente. O MDA mais ligado aos movimentos populares e à segurança alimentar. E a gente teve essa confusão aí do Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, né, dos comitês de análise das MPs, essa briga política. E uma das brigas que vai ter aí, porque as MPs agora vão caducar, né, elas precisam ser votadas para virarem lei, e essa é uma MP fundamental, porque é da reorganização do governo, da estrutura do governo. Uma briga aí é que a bancada do agro está querendo pegar a Conab de volta para o mapa, né, tirar do MDA a Conab. Então vai ser uma briga que passa batido aí, mas que a gente vai ver nas próximas semanas. Que interessa. Eu ia lembrar da Conab também, Daniel, e estava também no programa de investimentos, né? De parcerias de investimentos, Sim. que foi retirado agora, quarta-feira passada, se não me engano, dia 5. E isso envolve, assim, para poder resumir, que eu não sei se ficou tão evidente na minha fala, o que nós estamos falando é de concentração de renda para esses grupos que compram em grande escala. Né? Quando a gente fala desses atacadões, aí é isso que significa. Eles conseguem fazer um preço menor porque eles compram em grande quantidade. Exato. Só que esses alimentos nem sempre são os preços. Então, o que eles conseguem é ofertar esse tipo de alimento. Nós estamos falando não é de carne fresca, de negócio. São salsicha os enlatados, né? Os ultraprocessados. Embutido, ultraprocessados, ou então grandes produtores ali de arroz, ao invés de comprar de produção orgânica do MST, que já foi citado até em debate pelo Lula. É isso que está atacando. Porque quando eu falei, né, de não é só questão de salário, mas uma das grandes, que eu considero também sucesso, né, de programa focal e de transferência de renda, como o Bolsa Família, por exemplo, foi justamente essa descentralização né, do consumo, que não seria mais a entrega de cestas básicas, que às vezes era lá superfaturada nos rincões aí do Brasil para poder entregar aquele arroz quebradinho. Agora não, a pessoa ia lá e comprava o arroz que ela queria. Agora, não adianta ela poder comprar se esse arroz de qualidade não chega para ela. Entendeu? Se ela só tem acesso àquelas mesmas marcas, desses mesmos atacadores que compram com os mesmos fornecedores. Então, é isso, no final das contas, também é essa coisa da concentração também das relações entre essas mesmas figuras, essas mesmas empresas. Fagner, só para a gente encerrar esse bloco, como é que você acha que o governo está lidando com os militares e golpistas da extrema-direita? Mal. Mal. Não há outra maneira de dizer. A gente falou sobre esse assunto com o Kennedy Alencar, né? Na penúltima entrevista. O Kennedy foi a penúltima, né, que nós fizemos, né? Depois do Kennedy, só a Catarina. E o Kennedy acha, né, que não há clima, né, para poder tocar nesse assunto de maneira mais incisiva. E eu já sou partidário do tipo que acha que com clima ou sem clima a gente tem que tocar nesse assunto. A gente precisa incutir na cabeça da opinião pública o quão nocivo são as Forças Armadas brasileiras, e sobretudo quando elas se metem na política.
Elas já são nocivas de uma maneira geral, porque nada mais é do que um grande poço de privilégios. Ser militar no Brasil nada mais é do que um grande poço de privilégios. Haja vista aí as filhas, netas e viúvas da ditadura, que até hoje recebem pensões gordas aí de seus ex-maridos, de seus pais, e etc. O companheiro me concede uma parte, rapidinho, só pra falar da questão da casta? Claro que é um também. Vou dar um pra você, vou dar um pra lá. Pode. Não, é só pra falar assim, que a gente tava falando aqui de classe média, qualquer 4 ou 5 mil reais ganha classe média no Brasil. Eu descobri esses dias que um major do Exército Brasileiro, que não é das patentes mais altas, tá ganhando 22 mil reais. Pois é. Então, nada mais é do que um grande poço de privilégio ser militar no Brasil. Você ganha salário, né, de acordo com a sua patente, você chega a ganhar salários altíssimos, que muitas vezes é difícil você encontrar, até mesmo em cargos de direção da iniciativa privada, etc. e tal. Você tem oportunidade, né, todas as benesses. Eu acho que isso tem que... Né, todas as benesses para você estudar, viajar, conhecer o país, né? Porque eu conheço gente que fez fortuna como militar, servindo fora do seu estado de origem e também servindo fora do Brasil, no caso do Haiti, né? Conheço gente que ganhou muito dinheiro com essa aventura genocida que ocorreu por lá. Então eu acho que trata-se muito mal da questão militar no Brasil. Com clima ou sem clima, eu acho que a gente precisa fazer esse debate de maneira que nunca a gente faça uma pesquisa de opinião pública, por exemplo, e as Forças Armadas apareçam como uma das instituições mais confiáveis do Brasil, porque ela nunca foi. Nunca foi em nenhum momento da história republicana, em nenhum momento dessa história, as Forças Armadas brasileiras foram dignas de confiança do próprio povo. Pelo contrário, as Forças Armadas aqui, ela é um elemento de combate ao povo brasileiro e não de proteção dos nossos direitos, garantia das nossas fronteiras e etc. Isso tudo que eles se colocam, né, como bastiões da democracia e etc. Militar, infelizmente, Forças Armadas no Brasil é sinônimo de retrocesso, é sinônimo de opressão, né? Sinônimo de morte, muitas vezes, e por que não dizer sinônimo de corrupção, né? Então, acho que trata-se muito mal. Já passou da hora da gente debater para que serve Forças Armadas no Brasil e, principalmente, debater o papel desses generais que estiveram presentes nesse momento desesperador que o Brasil enfrentou nos últimos anos, né? Momento de genocídio, momento de corrupção generalizada, momento de interferência militar nos destinos políticos do país, né? Então, acho que já passou da hora e eu espero que isso em breve, muito em breve, entre na pauta de prioridades do governo que aí está. Lu, conclua aí esse tópico, por favor. Vou entrar exatamente aí do que o Fabinho está falando, porque a gente tem aí do que o governo tem colocado, que vai fazer, mas aí depende de uma negociação maior, que é uma PEC para poder barrar a porta giratória, né, desses militares. Eu acho que esse é um ponto, quando a gente fala da anistia, parece que é só ou dos atos antidemocráticos, ou dos militares já envolvidos em crimes, né, que foram comprovados aí, mas que ainda não tem, a gente parece, nem vislumbra a possibilidade de prender esses caras. Mas há também essa questão da porta giratória de militares que ocuparam milhares de cargos no governo Bolsonaro e que agora estão aí sendo convidados a participar vou citar, por exemplo, o general Floriano Peixoto, que foi presidente dos Correios, e segundo a coluna do Lauro Jardim do Globo, foi convidado para compor o conselho de administração do Magazine Luiza. Então, assim, tem muita gente que fica aí falando da grande progressista Luiza Trajano. Socialista. Mas realmente. Magazine Luiza que chegou, era uma das interessadas em comprar os Correios, né? Isso. Exatamente. Então, assim, é um negócio que a gente vai precisar enfrentar. Porque esses caras estiveram ali dentro, sabem como é que funciona, têm informações privilegiadas, e isso não tá sendo tratado
devidamente, assim, e eu não vejo como é que eles podem ajudar para poder, como é que eles não poderiam, né, não usariam, quem compôs esse governo, né, vai ter ética para não usar algumas coisas, como é que vai compor agora na iniciativa privada. Se bem que eles gostam de mamata, né? Diz que na iniciativa privada o negócio, a gestão é muito eficaz, então eu não sei como é que sobreviveriam aí com toda a ironia possível, mas acho que é uma das coisas que a gente precisa saber lidar, porque eu acho que é um grande problema, né? E também pensar que se esses caras quiserem fazer parte do debate público, como essa, né, dizem que a PEC está sendo preparada vai trazer, né, de como é que vai funcionar essa quarentena para voltar e sair da caserna, para poder ocupar cargo civil, enfim, eles têm que estar submetidos também, a sua doutrina, eu acho, tem que estar submetida ao debate público, porque a gente precisa pensar como é que a gente forma esses militares. Porque se eles vão tratar, se eles querem debater, né, política, e também se eles querem depois, enfim, né, ir para esses conselhos de administração de empresas grandes ou pequenas, ou sei lá, que é mais o que fazem, isso precisa ficar de forma transparente, né, para que a gente acompanhe também, porque nós estamos falando de gente que tem monopólio da violência, né, que já mostrou envolvimento com atos que chocaram quem tem o mínimo de espírito democrático nesse país. E aí eu estou usando de um eufemismo muito grande para falar de espírito democrático, né? Estou usando aqui palavras, mas é isso, assim, eu acho que é um ponto que me deixou bem não vi mais gente falando, além da gente aqui, claro que se fala de anistia e tudo, mas esse ponto em específico, da porta giratória, a Petrobras viu isso bem de perto, ainda está sofrendo com isso, com os debates lá do PPI e tudo mais, e eu acho que a gente precisa ficar esperto, porque esses caras sabem demais e já mostraram que não tem o menor compromisso com o país. E são unidos, né? Tem o Partido Militar. Enfim, agora a gente vai para o último bloco. Na verdade, aqui, não menos importante, né, a gente deixou por último algumas medidas, principalmente que voltaram, né, medidas bem-sucedidas que voltaram. A gente viu aí Minha Casa e Minha Vida retomado, mais médicos retomado. A gente viu o Ministério, né, de Igualdade Racial. A gente viu o Ministério da Cultura retomado, todos eles com algumas medidas já implementadas. A gente viu também uma campanha de vacinação, medidas de merenda escolar também já têm sido implementadas. E o renascimento da política externa da diplomacia brasileira, principalmente aí com foco nas relações Sul-Sul, com os BRICS e tudo mais. Algum destaque, Luara, sobre algumas dessas medidas? Vamos destacar, né, a posse da Dilma no comando dos BRICS, e eu acho que... bem a Dilma, né, cara? Ela tá passando ela tá leve, né? Acho que ela nunca esteve tão bem assim. É porque ela tá fazendo o que ela sabe, né? Eu acho que uma boa medida de caráter é perguntar para o sujeito o que ele acha de Dilma Havana Rousseff. Pessoa que fala mal, você já sabe que é mau caráter. Porque eu acho a Dilma uma das maiores e mais honradas mulheres que esse país já produziu. Eu acho ela brilhante. Muitas das pessoas que a criticaram em vários momentos nunca tiveram capacidade de entender o brilhantismo de formulação, de análise da conjuntura. Inclusive, aproveito eu acho que eu já falei disso aqui alguma vez, mas aproveito para sugerir a aula inaugural do curso sobre comunicação da Fundação Pessoa Abramo, sobre capitalismo de vigilância, que foi dada pela Dilma, uma aula mesmo. Manja muito, sabe muito do que está falando, está fazendo e o lugar que precisa ocupar. Então, eu acho que ela está muito à vontade. Não. Esse é o meu principal destaque, Caio, mas eu acho assim, eu sou uma grande entusiasta desse multilateralismo que se vislumbra aí a partir desde os últimos anos, mas agora com alguns grandes movimentos, né, de países que têm visões de mundo muito interessantes, apesar do que diz a grande mídia. Eu acho que o mundo está se reconfigurando de uma forma que, claro, preocupa. Nós temos aí uma guerra ainda, né, entre Putin e a OTAN, não é só a Ucrânia, isso eu acho que precisa ficar bem claro. Eu não estou aqui passando pano para o Putin, como muita gente da esquerda gosta de achar, e nem estou também defendendo, porque eu acho que é muito mais do que isso, não é tomar um lado, né? É pensar que lado do Brasil, que o Brasil, que sempre teve uma postura até altiva, né, nas relações
exteriores, mas que teve alguns episódios vergonhosos aí de tirar sapato para entrar em alguns países e também de abaixar a cabeça a ponto de lamber os pés, para não falar outras coisas, do Trump e tudo mais. Esse alinhamento vergonhoso que as nossas Forças Armadas também sempre tiveram com os Estados Unidos, que eu acho de um acovardamento para não pensar o próprio projeto de país, soberania nacional, enfim. Eu sou muito entusiasta de novas moedas, de pensar novas configurações sociais e econômicas, e mesmo essa coisa de visão de mundo mesmo, para onde que a gente tem que caminhar junto. E aí eu acho que a gente precisa pensar com mais seriedade na questão da emergência climática. A gente falou, né, do Yanomami, falamos aqui rapidamente da questão indígena, mas também está muito, eu falei de agricultura e agroecologia, mas está realmente tudo interligado, e a gente acho que ainda trata como uma pauta, bonitinho, Luara, então a esquerda... achei curioso, não sei se você viu, a fala do Lula sobre os 100 dias, que ele reuniu os ministros todos e tal, e ele fala da Marina, achei uma coisa curiosa, ele fala, a Marina ainda está reestruturando o Ministério do Meio Ambiente. Eu acho que talvez a gente é uma pauta. Devastação. É uma pauta que eu acho que é talvez a mais urgente. Na campanha foi muito urgente, internacionalmente é muito urgente. A gente sabe que é muito urgente e talvez tenha sido uma pauta escondida nesses últimos 100 dias. E aí eu acho que exatamente teve algum. Acho que a Marina chegou, né, aí pra ONU. Foi a ONU que a Marina foi? Não, foi. Foi. Não, e o IBAMA. Ela foi pro Fórum Social Mundial. Fórum Social Mundial, enfim. A gente tem visto a operação do IBAMA, a reestruturação das gerências do IBAMA. Mas eu acho curioso isso, Lu. Foi bom você levantar isso, porque eu acho que tem talvez a pasta que mais esteja imobilizada, tentando se recuperar, até pela tamanha urgência, tamanha devastação que houve, foi exatamente o meio ambiente, né? Parece que, tipo assim, os caras estão tentando entender a dimensão da parada ainda, que não bastou aquele período de transição, e eu acho que esses 100 dias também não bastaram, né? Não, e a questão que eu falo da emergência climática, mas aí tratando com o meio ambiente, com tudo, não é só da fiscalização, porque tem que ser reestruturado e tudo, mas é pensar o Brasil ocupa, gente, uma posição que é fundamental e daqui a pouco vai ser de grande discussão mundial, assim, quando a gente olha para os acordos internacionais firmados pelo Brasil, inclusive, e as pessoas de olho na Amazônia, de olho a coisa do mercado de carbono. A gente precisa dominar esses temas, porque eles estão interligados ao futuro do Brasil, sabe? Porque o Brasil ocupa uma posição, não vou chamar de... Eu poderia usar privilegiada, por causa da biodiversidade que eu citei, mas não só disso, sabe? Que vai gerar grandes conflitos aí, tanto nos próximos encontros sobre a questão climática, como de disputa mesmo, sabe? De mundo, porque a gente passou por um período, o estrago é tão grande que a gente passou por um período de negacionismo, quando o mundo inteiro já entendeu que isso é uma emergência. Então, assim, só os malucos, a gente só estava falando com os mais malucos, mau caráter. E então é questão disso agora, a gente recupera o imagem do Brasil, mas para onde? A gente vai ser direcionado para o debate à la União Europeia, em que para uma gente, ou então, né, para uma gente em que é mais fácil fazer almôndega de carne de mamute do que plantar alimentos de qualidade, sei lá, entendeu? Do que fomentar esse tipo de coisa, descentralizar a questão da produção de alimentos, enfim. Ou nós vamos, inclusive, produzir, né, a nossa própria tecnologia, usar da nossa própria diversidade para produzir remédio, para produzir comida, para poder gerar mais, né, emprego, renda. Isso tudo está interligado, a gente precisa entender, porque eu acho que passa por aí. O nosso futuro é agora, entendeu? Passa por também ter uma conjuntura de mais diálogo e que não é negacionista, que já é boa, né, melhor, uma boa parte para um primeiro passo, assim, de reconstrução, mas pensando já, né, nesse futuro. Um dos tópicos que eu gosto muito, e acho que nesses 100 dias ficou claro novamente, é um dos tópicos onde eu acho que o PT e o governo Lula como um todo dão aula, essa questão da política externa, porque eles peitam mesmo a opinião pública. Os caras falam, se tiver que ir lá... A opinião pública da CBN, Folha, Globo... Exato, né? A opinião pública dessa galera, os caras tiram a cueca pelo rabo mesmo, porque fica, ia lá, falando do Maduro, sei lá o quê, da Argentina, falou mal do dólar. Os caras ficam putos, ele não tá nem aí, ele fala mesmo, ele vai mesmo.
China, Outra China. groselha que eu usei é esse negócio das moedas, né? De você criar um mecanismo de Hoje ele falou que utilização das não tem que moedas usar o dólar. nacionais para o comércio bilateral. O comentarista lá da CBN, não, mas que ninguém quer yuan. As pessoas querem moeda que todo mundo quer, que é dólar, euro e libra. Eu até comentei amigo, libra, o cara tá em 1945. Ninguém mais né? Ninguém comercializa mais em libra. Enfim, e eu gosto muito desse tópico. Acho que é um tópico que o PT mostra que ele pode ser diferente dos outros. Podemos mesmo. chamar em breve aqui nossa companheira Thalita Com Tanchat certeza. para poder falar sobre isso, inclusive. Com certeza, sabe muito dessa temática, e eu acho que é um tópico que o PT, ele é de fato contra-hegemônico, né? Muito, assim, ele peita mesmo, ele não quer nem saber, ele vai lá e fala, todo mundo lá, Ucrânia, não é bem assim, ele fala mesmo, e é isso. E um tópico que eu acho que vale a citação, que eu acho que é importante, que é um tópico que a gente acaba, às vezes, negligenciando, porque, enfim, são muitas urgências, que é a questão do Ministério da Cultura. Eu acho que é fundamental esse país ter uma ministra preta como a Margareth Menezes. A gente sabe que, enfim, tem medidas, já anunciou alguns editais, tem medidas sobre a captação de recursos via Lei Paulo Gustavo, via Lei Rouanet, tudo mais. Mas teve muito sob ataque também nos últimos anos, e a gente consegue recuperar, e a gente consegue voltar a ter um debate saudável sobre isso. E eu acho que é um lugar também onde o PT e o governo Lula mostram que são diferentes mesmo, e são das medidas assim dessas finais que eu destacaria. Tem algum destaque final, Fagner Torres? Não, eu acho que não. Eu acho que a gente conseguiu abordar bem. Aí, faltando 10 minutos ainda para acabar nosso tempo. Eu acho que a gente conseguiu abordar bem, de maneira honesta, o que está acontecendo ao longo desses 3 primeiros meses e 10 dias aí de governo. É uma pena que a gente tenha uma mídia corporativa tão vagabunda, né, que não consegue fazer algo de nível, debatendo questões que são de fato caras ao dia a dia da população, né, falar sobre temas que são importantes para que as pessoas sobrevivam e, mais do que sobrevivam, vivam, né? A fome, né? A oportunidade de comer, a oportunidade de estudar, né? A oportunidade de trabalhar, né? A oportunidade de ter dar uma vida segura para sua família, né? A oportunidade de fazer planos, que é uma coisa que eu queria falar no começo, mas acabou que passou batido por mim. Mas é isso, assim, eu acho que desde o dia 30 de outubro de 2022, eu me pego podendo fazer planos de vida, sabe? Que era algo que eu não conseguia nos últimos anos. E agora eu posso vislumbrar, e olha que, né, enfim, falo aqui do meu lugar, né? Sou um homem negro de 40 anos, moro na zona norte do Rio de Janeiro e tal. Tenho as minhas questões, mas eu não estou nem de longe na base da pirâmide, né? Porque eu ainda consegui ascender e fazer um curso superior quando quis fazer. Eu ainda tenho um trabalho que eu posso dizer de carteira assinada, um trabalho que me dá garantias trabalhistas, que me dá estrutura, que me dá férias, né? Eu não estou no lugar de uma pessoa, por exemplo, completamente uberizada, né? E mesmo assim eu não conseguia ter planos alguns meses atrás. Eu não conseguia fazer planos porque nós vivíamos numa ciranda de pedra tão grande que o meu único plano era permanecer vivo, dia após dia. Não dava para vislumbrar nada para daqui a 6 meses, para daqui a um ano. Era literalmente viver da maneira como a extrema-direita e da maneira como o capitalismo é levado às suas últimas consequências, né? Eu estava vivendo no cada um por si, que é aquilo que esses caras sempre quiseram e continuam querendo impor à população brasileira. O senso de coletividade, senso de solidariedade, era algo cada vez mais esgarçado, cada vez mais destruído. E isso a gente, à medida que o tempo está passando e que o governo começou a funcionar, eu espero que isso a gente consiga reconstruir
né? Para que todos nós possamos ter o mínimo de senso de solidariedade com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, com aqueles com quem a gente não conhece, né? Senso de solidariedade, senso de companheirismo, né? Que a gente possa, enfim, viver uma vida plena, ter trabalho, ter saúde, ter educação, ter espaço para poder, enfim, debater a vida, pensar a vida de uma maneira diferente e viver. Eu acho que esse é o legado mais importante dos últimos 100 dias, e aí eu acrescentaria também o período já... Porque, enfim, o desgoverno anterior, ele nunca existiu como governo, né? Não dava para chamar de governo, mas ele se desmantelou inteiramente a partir do momento que o anúncio da vitória do Lula já saiu em todos os veículos de televisão. A partir dali, o desgoverno de fato acabou. O desgraçado que ocupava o Palácio do Planalto sumiu, ficou dias desaparecido. Ficou brincando de tentar dar golpe. Né? Depois foi embora. Fazendo minuta. Enfim, é uma pena que voltou esse maldito, mas enfim, foi embora. E a partir daquele momento, a vida, não vou dizer que ela ficou plena, porque não ficou, mas começou a abrir uma esperança. O túnel, o final do túnel começou a ser enxergado. O que nos últimos anos, desde que Dilma foi antes até de Dilma ser golpeada, mas desde que começou o processo, a tramóia para o golpe em Dilma, era difícil ver essa luz no fim do túnel. Daniel, seu destaque final, boa noite. A desgraça voltou, mas também aproveitou que chegou tarde pra sair mais cedo, né? Tá de férias aí. Vagabundo profissional sempre foi, né? Gente, o Bolsonaro sempre foi vagabundo. E tá fazendo um grande nada. E é engraçado como é que os assuntos surgem, né? Também o esquema Moro-PCC também sumiu, né? Esses factoides que aparecem e aí dominam o debate. Caralho, do jeito que apareceu, some. Assim. Você vê que não tinha nada ali. E aí levantaram a capivara da tal da juíza, né? Que é o pai dela tá metido em espionagem industrial da Petrobras, várias coisas aí. Mas é isso, sobre o lance lá falando atrasado, o lance dos militares, eu não creio em grandes caças bruxas, como falei na nossa live de final de ano, porque não vai acabar o exército, infelizmente. Se for prender todo mundo, ia acabar o exército. Todo mundo que se lambuzou e que se melou ia acabar o exército. Mas tenho esperança de pegar uma meia dúzia de média patente aí, talvez um general, pra passar uma ideia de que uma imagem e tal. Continuem mal ou bem, a gente nunca né? teve oficiais superiores e oficiais generais depondo na Polícia Federal por causa de alguma coisa. Sim. Essa semana teve lá o bonde. Acho que pode dar ruim pra alguém lá, pra algum Zé Ruela pagar pela imagem e tal. Mas acho que, fora isso, é interesse tanto do Lula quanto da corporação de diminuir a temperatura a médio prazo aí e rolar uma acomodação. Inclusive, eles estão apanhando nas redes sociais do monstrinho que eles criaram. Você entra nas redes sociais do Exército, melancia, que é verde por fora, é vermelho por dentro. O Exército é comunista porque não deu o golpe que eles queriam. É isso. Luara, destaque final, boa noite. Meu boa noite. Assim, desde que o Fagner começou falando, né? Depois também o editorial aí do Caio, eu fiquei pensando naquela tirinha do. Vocês viram o que o Bolsonaro falou ontem? Não, exatamente. Esse é o nível de paz, que ainda que pequena, que esse país, né? A gente deixou um monte de tema aqui, eu acho que ainda que os ouvintes vão apontar, por exemplo, a questão da segurança nas escolas, o próprio novo ensino médio, que eu acho que vale um novo programa só sobre educação e sobre essa questão da segurança pública também. Então, mesmo só para poder citar. Mas eu queria agradecer mais uma vez a vocês, a essa roleta da pistolagem, que eu adoro fazer, acho uma delícia, acho que é onde a gente deságua mesmo aí os nossos ais. E eu queria aproveitar já clima de final, assim, para poder bem rapidinho dar 2 abraços que eu não posso deixar de dar. O primeiro para o Fernando Santa Clara, que é nosso ouvinte capixaba, mas que está agora em terras baianas, e é professor da Escola de Nutrição da UFBA, e faz um trabalho maravilhoso, e está coordenando um programa de extensão chamado Cartografias da Alimentação, que eu sigo no Instagram e já aproveito para indicar, porque é algo que perpassa a nossa cultura. A gente falou um pouco aqui também, né, de alimentação, enfim, né, nosso cotidiano. Eu acho que é lindo mesmo como uma universidade pode ter esse espaço de acolhimento da vida real, de diálogo com a comunidade. Eu sou fã do projeto, sou fã do Fernando, então vocês procurem lá no Instagram, Cartografias da Alimentação, e um beijo para você, Fernando, querido, tá aí dado o beijo.
E neste 13 de abril, dia que comemoramos o nascimento do grande cachoeirense Sérgio Sampaio, eu quero mandar um abraço para um conterrâneo dele que também faz aniversário hoje, né, que é o Juliano Rabuja, que também é músico, é professor, é companheiro e membro da Ursal Princesa do Sul, que é como é chamada aqui a capital secreta do Espírito Santo, né, Cachoeira de Itapemirim. E Juliano é músico, lançou seu último disco em 2021, o Poemia, que é de um bom gosto, gente, de uma elegância. Então eu quero deixar mais esse abraço, né? Porque eu não pude ir lá abraçá-lo pessoalmente hoje, porque estou aqui gravando lá do bem. Então um abração aí para o Juliano e para todo mundo que está com a gente. Agradecer aí os novos apoiadores, os ouvintes que sempre mandam mensagens, perguntas, ideias, abordam a gente. É uma delícia conversar com vocês e perceber que a gente ainda está nadando contra a corrente, mas estamos todo mundo junto e eu acho que a gente vai mover aí essas águas, vai fazer um grande movimento ainda. Eu acredito muito na participação social, gente. Por isso que eu vou reiterar o que eu disse no início do programa, na minha primeira intervenção. Vamos nos comportar como aqueles que, de fato, elegeram esse governo também. Vamos tomar posse. O governo somos nós, né? É isso, assim. Não vou me alongar muito mais, não. Obrigadão mais uma vez a todos vocês e a vocês aqui, meus companheiros de bancada. Bom demais estar retornando. Estava com saudade. Fagner, você tem um abraço aí que ficou pendente? Tenho, é só um abraço, é porque eu prometi um abraço pro João Paulo, que eu encontrei no Maracanã, é ouvinte do lado B. A bênção, João de Deus. Eu tava muito mamado, então eu confesso que eu não... Com razão. Você estava inebriado. Então, deixa eu explicar. Eu estava muito mamado e eu não lembro se eu encontrei com ele no primeiro ou no segundo jogo. Porra, ficou uma semana mamado. 15 dias mamado. Foi algum... Cara, espaço de 15 dias. João O Fluminense Paulo... estava ganhando ou estava perdendo? João Paulo, se você tá ouvindo o programa dessa semana, sinta-se abraçado. Eu me lembro que a gente se encontrou ali no corredor de saída da arquibancada. Eu tava indo comprar cerveja. Se é que existe esse João Paulo. Eu tava indo... Não, ele existe. Não é meu amigo, não é meu amigo imaginário, não. Não é um amigo que vai pro jogo, não. Não é meu amigo, não é o Sente, não. Que tricolores do céu e da terra ocorreram ao Maracanã. Os vivos e os mortos existe. O João Paulo existe, eu tava saindo pra comprar cerveja, eu tava muito mamado. Eu não lembro exatamente se foi no primeiro ou se foi no segundo jogo. Eu acho que foi no primeiro. Mas é isso, um abraço, João Paulo, obrigado por estar com a gente aqui. Eu tenho um abraço também pro André e pro Guará, cara. Eles me encontraram meio... não tava muito mamado, mas eu tava meio alcoolizado ali no bar. Tem ali em Botafogo, Zuzu Goró. É um bar até famoso, grande pra cacete. Cheguei lá com os meus amigos, ele, cara, do lado bem, quer tirar foto aqui, enfim. Eu falei que ia mandar, anotei os nomes deles, tudo meio assim, no celular, meio confuso, porque eu tava meio alcoolizado, com 1 da manhã quase, na quinta passada. Enfim, um abraço pra eles. O Lado B fica por aqui. Semana que vem, feriado, tá, galera? A gente vai comemorar aí o descobrimento do Brasil. Não, é Tiradentes. Feriado é Tiradentes. 20... Descobrimento é 22, não é feriado. Verdade. Descobrimento não é feriado. 21 é porque Tiradentes. não existe, na verdade. Então não tem por que ser Tiradentes feriado. também não, mas essa é outra história. Eu ia falar isso, mas então eu não sei se iam caçar minha carteirinha de mineira. Domingo. Libertas que será também. Domingo que vem, embora seja um domingo, é feriado também, é São Jorge, que também não existe. Mas enfim, o Lado B fica por aqui. Semana que vem tem feriado, a gente não volta, tá de folga sim, abriu uma grande folga pra gente em abril. A gente só volta daqui a 15 dias, na última semana do mês. Não sabemos ainda que tipo de programa, mas enfim, a gente até lá vê. Forte Amplexo, valeu! Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.